Graças a Deus, mais uma quinta-feira na presença de Deus e estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Você que está acompanhando comigo, que já entrou aí na nossa live, por favor, tenha a sua Bíblia em mãos, seja ela impressa, seja ela eletrônica, para que nós possamos estudar hoje, continuar estudando sobre o livro dos Salmos. Nós estamos falando sobre o livro dos Salmos para mostrar para os crentes, mostrar para aqueles que amam a palavra de Deus, que o livro dos Salmos, ele não é um livro milagroso, um livro místico, no sentido de você abre o livro dos Salmos, você lê e é promessa de Deus para a sua vida, é bênção, bênção. Eu vou dizer uma coisa e sem medo de errar, o livro dos Salmos tem mais desgraça do que promessas e bênçãos. Por quê? Quem escreveu foram homens como eu, como você, e às vezes em situações muito piores do que eu e você. Davi foi um guerreiro desde criança, sempre guerreando, matando o gigante Golias e sendo perseguido pelos irmãos, sendo perseguido pelos exércitos inimigos. E assim também foi o caso de Moisés e outros salmistas que escreveram, Asaf e os filhos de Coré, homens que sofreram, homens que padeceram, homens que foram perseguidos, e Davi chegou quase à morte nas mãos dos inimigos. Então o livro dos Salmos nós estamos estudando para mostrar para aqueles que amam a palavra de Deus, que mesmo em Deus, mesmo com Cristo, mesmo o povo de Israel, o povo de Deus, a igreja do Senhor, não está isentos de problemas e crises, fracassos, derrotas e perseguições. É isso que nós estamos estudando no livro dos Salmos. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos estudar hoje o capítulo 31, 32, o 30, até o 35, para a gente começar a ponderar a palavra de Deus e saber que a coisa não é mole não. Só que, ainda que a terra estremeça, ainda que falte fruto na videira, como diz o profeta Naum, nós confiamos no Senhor. E assim eram os salmistas, assim era Davi, que mesmo em problemas e crise, em angústia e perseguição, tribulação, como nós falamos na quinta-feira passada, mesmo assim, ele confiava no Senhor. E o profeta Naum também disse, ainda que a figueira não floresça, que falte gado no pasto, eu confiarei no Senhor. E nós estamos confiando no Senhor. Estamos aqui hoje para trazer para você a meditação no livro dos Salmos. Antes, porém, quero cantar uma música que parece muito com os Salmos. A música que eu vou cantar fala, eis-me aqui, Senhor. O salmista dizia assim, Senhor, eu estou aqui, angustiado, os inimigos estão armando ciladas, armadilhas contra mim. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda. É isso que talvez você esteja passando, no momento difícil, no momento de perturbação, de angústia, e você vai declarar isso. Eis-me aqui, Senhor, olhe para mim. E Davi até parecia que Deus não estava olhando para ele. Que ele dizia, o Senhor não está me vendo? O Senhor não está me ouvindo? Assim é o livro dos Salmos. Vou cantar essa música para que você possa pensar que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, você pode clamar, eis-me aqui, Senhor, e Deus ouve, Deus atende a sua oração. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego, eis-me aqui, sem vacilar me achego, eis-me aqui,
Ó Senhor, chamaste com afeto, em submissão completa, me rendo a ti, Senhor meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita, agora bem feliz sou teu. Eis-me aqui, dirige minha vida. Eis-me aqui, fiel serei na vida. Eis-me aqui. Ó Senhor, serei por ti usado, conforme o teu mandado, em teus caminhos seguirei. Estranho e sem abrigo, ou num lugar amigo, da cruz de Cristo falarei. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Tremenda música. Playback do pastor Paulo Brito. Salmo, livro dos Salmos. Eu já disse, repito, o livro dos Salmos é um saltério, ou seja, um inário dos judeus, e ao mesmo tempo é um livro de oração. Os judeus antigamente, não sei hoje muito bem, mas parece que continua, eles oram cantando, cantam orando. E a maneira como eles fazem é mais ou menos... Então eles cantam orando e oram cantando. Por isso o livro dos Salmos é um saltério e ao mesmo tempo é um livro de oração. Capítulo 31. Vamos começar. O salmista, no capítulo 31 do livro dos Salmos, ele começa assim: em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Ele está clamando porque ele sabe que ele pode ser humilhado pelos inimigos. Versículo 4. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Tem armadilha. Talvez nós não estamos na situação de Davi, guerreando contra inimigos, contra nações, contra povos, mas nós temos inimigos, demônios, que armam armadilha para nós cairmos, e nós temos que clamar do jeito que Davi está clamando: tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Vamos para o versículo 7. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição. Davi está dizendo que regozijava no Senhor, mas o Senhor viu a aflição. Então Davi tinha aflição, como eu e você também temos. E conheceste a angústia da minha alma. Angústia é dor na alma. Dor no corpo é uma coisa, angústia é dor na alma, no interior. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, tem muita gente com angústia na alma. Perdeu um ente querido, a dor da separação. Isso é angústia da alma. Não me entregues, versículo 8, não me entregues
Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Bênção. Misericórdia, Senhor. Estou em desespero. Preste atenção o que eu disse aqui no início. O livro dos Salmos é um livro de desespero, de angústia, de aflição. E muitos, por causa do Salmo 23 e 91, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o livro dos Salmos, abre o livro que vai fluir a sua casa de bênção. E não é bem assim. Tem muita desgraça, muita aflição. Aí diz assim a palavra: misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome. A vista, o vigor, acabou o vigor, o meu apetite. Olha só. Minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças, os meus ossos se enfraquecem. Isso aí está dizendo o quê? A aflição de Davi era tão grande que ele estava definhando fisicamente. Se o nosso interior não está bem, o nosso corpo também não está bem. Se o nosso interior não está bem, o nosso corpo não está bem. Se o nosso físico não está bem, a nossa alma também não está bem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos, de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Talvez essa não seja a minha situação, nem a sua. Ninguém está fugindo de você na rua. Mas o salmista está dizendo: ninguém quer ficar perto de mim, porque vê a minha desgraça, estou sofrendo muito. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Queridos, talvez essa não seja a nossa situação, mas uma coisa é certa para nós entendermos: os salmistas sofreram muito, e o livro dos Salmos é a oração, cantando ou não, mas é a oração de um homem, de um povo sofrido. Ainda, agora no capítulo 32, é bonito, versículo 1, é um versículo que eu amo apaixonadamente. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Bonito demais. Mas aí no versículo 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Preste atenção. Uma das maneiras que o Salmo nos ensina é: nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, ao nosso Deus, ou aquele que nós temos transgredido, para que haja cura em nossa alma. Ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Tem muita doença no corpo que é resultado de um coração amargurado, de culpa, de pecado. Porque existe maneiras da gente ficar doente. Existe a maneira da gente ficar doente hereditariamente falando. Ou seja, adquirir congenitamente uma doença dos nossos parentes. Então a gente já nasce com essa doença. Existe a doença adquirida, ou seja, por causa do ar completamente contaminado, como a Covid aí que está acontecendo. Você pega no ar, você pega de outra pessoa. Então são doenças adquiridas. Existem doenças psicossomáticas. São doenças que vêm sobre o nosso corpo por causa do nosso coração, por causa da nossa alma. Nossa alma em pecado, culpa. O salmista está dizendo: o meu corpo começa a desfinhar. Quando ele diz isso, desfinhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram esgotando
como em tempo de seca. São as doenças psicossomáticas. É a panela de pressão. O coração, a alma angustiada, cheia de pecados, culpa. Uma hora explode. Explode também afetando o corpo físico. Quando eu fiz a segunda faculdade teológica, e a segunda foi lá em Londrina, no ISBEL, Faculdade de Teologia da OMS, da Igreja Missionária, então eu tive um período que eu amei fazer, foi o período de estágio em um hospital, o Hospital HU, Hospital Universitário. Então nós da teologia íamos para lá, amparado, dentro de um seminário com a professora de psicologia, nós íamos atender os pacientes que tinham problemas psicossomáticos. Pessoas que não tinham doenças, sintomaticamente falando, comprovada, mas na alma tinha problema e os médicos não sabiam o que fazer. Aí nós, é quando nós entrávamos para atender essas pessoas. E Deus nos usou de uma maneira tremenda. Eu fiz 2 anos esse estágio e Deus nos usou poderosamente para abençoar essas vidas que estavam lá doentes, morrendo, sem ter nenhum problema físico. O problema era emocional e espiritual. Aí ainda no capítulo 32, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não te atingirão. Está dizendo que nós podemos ser livres das enchentes, das águas, mas as águas existem. Os problemas vêm. Versículo 9. Não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Outra coisa que eu tenho falado e quero repetir: o livro dos Salmos não é um livro para qualquer pessoa. As promessas do livro dos Salmos não é para qualquer um. As promessas do livro dos Salmos é para quem teme ao Senhor. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. O capítulo 33 está cheio de promessas, principalmente escatologicamente falando. Promessas de Deus, condenando os ímpios, abençoando o povo. O Salmo 34 é um salmo e tanto. Eu escolhi esse Salmo 34 para mim. Eu falei, eu vou escolher um dos salmos da Bíblia para eu ter em mente, vou decorar para eu ter em mente. É o Salmo 34. Tem promessas aqui para nós. É um salmo também que fala sobre a messianidade, ou seja, sobre Jesus. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então falando sobre o soldado que chegou para quebrar a perna, quebrou a perna dos ladrões que estavam ao lado de Jesus. Quando chegou perto de Jesus para quebrar-lhe a perna, para que morresse, porque o crucificado na cruz, ele escorava os pés em cima dos cravos, ou em cima de uma tábua que tinha, ele escorava e ele vivia mais tempo. Se quebrasse a perna, ele não tinha força, então ele morria mais rápido. Aí o soldado chegou para quebrar a perna de Jesus, e Jesus estava morto, aí ele não quebrou. Aí era para cumprir a profecia do Salmo 34, o versículo 20. Protege todos os meus ossos, nenhum deles será quebrado. Então eu escolhi o Salmo 34 para a minha vida, um salmo especial. Agora preste atenção que nós vamos concluir no Salmo 35. Você nem gostaria de ouvir o Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança, o machado de guerra contra os meus perseguidores. O salmista está declarando, Davi está declarando, que o Senhor precisa levantar com escudo, com machado, com lança, para guerrear contra os seus inimigos. Diz a minha alma,
ele está dizendo, a minha alma está muito angustiada. Diz a minha alma, sussurra a minha alma, eu sou a sua salvação. Davi está dizendo, diga isso para mim, porque eu estou apavorado. Aí ele diz, um salmo imprecatório, sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me, retrocedem envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Tem inimigo, tem pessoas que estão perseguindo, que eles sejam como a palha do vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Incrível, Davi usa até o anjo, a mistificação de anjo vindo para amaldiçoar os seus inimigos. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Ele está usando anjos para perseguir os seus inimigos. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta, eu sei o que é isso. Nós, às vezes, líderes, pastores, nós sofremos essas armadilhas. E sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína, sobre os inimigos, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. O salmista está dizendo, fizeram contra mim e o Senhor está dando a paga agora. É o bumerangue, joga e volta. Eles prepararam contra mim e eu peço que isso tudo volte contra eles. Aí o Davi é tremendo. Que a ruína venha contra eles. Então a minha alma exultará no Senhor. Está dizendo, eu quero cantar louvores quando eu ver os meus inimigos, quando eu vir os meus inimigos caírem. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará, quem se comparará a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Ainda no capítulo 35, versículo 11. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Quantas vezes nós fazemos o bem, somos usados por Deus para abençoar vidas, e gente começa a nos tratar com veste de lamentos, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando, pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Por isso eu estou dizendo, eu quero que você entenda que nós temos que ler a Bíblia. Não é passar superficialmente sobre a Bíblia, ler rapidamente sem saber o que estamos lendo. Normalmente, quando eu vejo alguém falando alguma coisa sobre a palavra de Deus, eu digo, e disse isso principalmente para minha esposa, não está lendo a Bíblia. Não está lendo a Bíblia, ou seja, como nós estamos fazendo aqui. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres. Quando a gente dá um furo, o pessoal bate palma, quer ver a nossa desgraça. Sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Meu Deus, isso é brabo. Eles me agrediram sem cessar, como ímpios, caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Aí Davi começa a pensar assim, eu estou sozinho, Deus não está vendo a minha aflição, Deus não está olhando. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra a minha vida preciosa desses leões. Leão na Bíblia, aí todo mundo pensa, leão é Jesus, calma. Leão é símbolo de força, de poder. Tanto o leão é simbolizado como o leão da tribo de Judá, Jesus que é o Todo-Poderoso, como o leão também pode simbolizar o diabo. Como o leão também pode simbolizar, como o salmista está dizendo, os inimigos que atacam, que querem ver a sua desgraça. Livra a minha vida preciosa desses leões inimigos
estão querendo devorar Davi. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Não deixe que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Inimigos traiçoeiros. Não permito que aqueles que sem razão me odeiam. Tem gente que nos odeia sem nenhuma razão. Nós nunca fizemos nada de mal para com as pessoas. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo, viu nada, fofoca. São coisas terríveis que acontecem com a nossa vida. Esse Salmo 35 está com muito. Tu viste isso, Senhor? Não fiques calado. Não te afaste de mim, Senhor. Tu estás vendo essa fofoca, essas falsas acusações? Levanta. Aí parece que Davi está pensando que Deus está dormindo. Acorda, desperta, faz-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faz-me justiça, para que eles não se alegrem à minha custa. Oh Jesus, só graça. Para a gente entender os livros dos Salmos, nós temos que ler o Salmo 35. Não deixe que pensem, era isso que queríamos. Nem que digam, acabamos com ele. Puxa vida. Olha só, não deixe que pensem, era isso que queríamos, a desgraça dele, o fracasso dele. Nem que digam, acabamos com ele. Eu ouvi um pastor uma vez dizer, eu estou com o Timóteo na mão, agora eu tenho um trunfo contra ele, ele está acabado. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Aqueles que estão vendo às vezes o seu sofrimento e começam a se alegrar. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que acham superiores a mim. Oh meu Deus! Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Agora, uma coisa Davi sabia, no meio da aflição, no meio do problema, no meio da angústia, no meio da tribulação, ele sabia, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Aleluia! Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Não importa as circunstâncias, as tribulações, o Senhor receberá, aleluia, dos nossos lábios o louvor o dia inteiro. É o cantar, é o ler a palavra, é o meditar, é o dizer glória a Deus e aleluia, e assim seja. Amém. Próxima quinta, se Deus nos permitir, vamos para o Salmo 36 em diante. Estou estudando com vocês rapidamente 5 capítulos dos Salmos quando der tempo. Porque quando chegar no Salmo 119, aí não dá para fazer 5 capítulos. A gente fica no Salmo 119. Mas enquanto nós podemos fazer 5 capítulos por cada meditação nossa na nossa live aqui, tá bom? Fique atento aí que você irá aprender muito. Alguém disse a mim, o Igor, meu filho na fé, ele disse, como é bom ouvir a palavra de Deus. Eu disse, só pode dizer isto quem é realmente discípulo do Senhor Jesus. Então as pessoas acham, não, muito confuso, tá confundindo, tá complicado. E não é bem assim. Eu não prego, eu leio a Bíblia. Alguém disse, pastor, é difícil discutir qualquer assunto contigo, porque você se esconde atrás da palavra de Deus. Então não tem como a gente persuadi-lo, não há como ganhar nos assuntos escatológicos, doutrinários, teológicos,
porque você se esconde atrás da palavra. Amém por isso. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela palavra ministrada e logo após oração pelos necessitados. Deus, obrigado por tua palavra hoje. Obrigado pelos salmos que nós lemos. 31, 32, 33, 34 e 35. O 35, meu Deus, mostra a nossa realidade de sofrimento, de angústia, de problemas. Como Davi demonstrou aqui. Mas uma coisa nós sabemos. Ele declarou, o Senhor está comigo. O Senhor parece estar dormindo, mas o Senhor está acordado. E é isso que nós queremos para a nossa vida também. Apesar das dificuldades, dos problemas, nós sabemos que o Senhor está conosco. Que o Senhor possa nos dar essa consciência e esta fé objetiva na presença da pessoa do Senhor Jesus em nossa vida. Assim seja. Amém.